Boa noite. Está começando mais um programa Vivência Virtual do curso de Administração da Universidade de Fortaleza. Eu sou o professor Josimar Costa e é com muita alegria que estamos apresentando o segundo episódio desse programa, hoje com o executivo Reginaldo Debrino, da empresa 3M. Uma página em branco, uma tela vazia. Entra em cena a imaginação, essa capacidade de criar, de unir os pontos para formar a figura, de tornar o progresso possível, de inovar. Com criatividade e ciência, nada é impossível. Uma esponja é capaz de limpar qualquer superfície, até a mais delicada, sem riscar. Um reflexo pode inspirar soluções avançadas de segurança viária e proteção individual. Um estetoscópio pode medir os batimentos cardíacos de um astronauta em órbita, enquanto seu médico avalia milhares de quilômetros em um planeta azul. A tecnologia tornou um minúsculo grão cerâmico mais resistente do que um metal. Isso revolucionou a indústria de abrasivos. A criatividade conseguiu desenvolver uma tecnologia que transmite 3 vezes mais energia no mesmo cabo. Nós somos a 3M. Ciência e tecnologia são a base da nossa inovação. Somos uma das organizações mais diversificadas do planeta. Oferecemos soluções inteligentes para inúmeras atividades e mercados. Chegamos ao Brasil em 1946, com marcas que fizeram história. Mais de 70% dos produtos que comercializamos no Brasil são fabricados localmente. Nosso parque industrial contribui para o desenvolvimento do país. Nossa cultura estimula e facilita a inovação, incentiva a colaboração, a autonomia e a criatividade. De nossos laboratórios saem ideias e produtos que muitas vezes nascem da colaboração e das parcerias que se estabelecem no centro técnico para clientes. Somos uma empresa sólida que cresce sem perder de vista o compromisso com a sustentabilidade e a ética, contribuindo com o desenvolvimento da sociedade. 3M, uma marca tão forte quanto o valor e a confiança que entrega. Uma cultura poderosa onde a ciência aplicada à vida e a inovação se somam e inspiram o futuro. Criatividade, energia e produtividade. Paixão. 3M, nós olhamos para o amanhã para tornar o hoje cada vez melhor. Este programa nasceu a partir do projeto Bagagem, criado em 2017, que tem como objetivo proporcionar aos alunos do curso de administração da Unifor a possibilidade de conhecer o modelo de negócio e de gestão das empresas consideradas world class. Além disso, conversar com líderes de seus setores. Em 2020, devido à pandemia, tivemos que reinventar o projeto e com a parceria da TV Unifor e do Núcleo de Eventos, nasceu o programa Vivência Virtual, que nesta primeira temporada teremos como debate principal o tema Estratégias empresariais em tempos de pandemia, com a presença de grandes empresas em diversos segmentos. Já temos confirmadas as empresas 3M, Scania e Webmotors, e iniciaremos o debate com a empresa 3M. Para conduzir o nosso bate-papo, convido o professor Paulo Pinho, idealizador e coordenador do projeto Bagagem. Boa noite, Paulo Pinho. Boa noite, professor Josimar. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso convidado, Reginaldo, aos nossos queridos alunos, Stephanie, Levi e Geraldo. É uma honra ter o Reginaldo Debrino aqui conosco. Ele é um executivo da 3M, uma das empresas mais fantásticas que existem no mundo em termos de inovação. E nós descobrimos que a 3M é uma referência em termos de logística. Nós visitamos a 3M por 3 vezes já. A Unifor, levando os alunos, né? Fomos à 3M já por 3 vezes. As 3 vezes o Reginaldo nos recebeu, rodou tudo com a gente. O Reginaldo, que é um executivo high level, né? Com toda antecipadamente já agradeço a sua atenção de sempre,
tá? O Reginaldo, ele é um caso excepcional. Toda vida que a gente vai lá, a gente fica impressionado com o conhecimento que ele tem, né? Tanto de 3M como de logística. Ele tem apenas 34 anos de logística, me corrija se eu estiver errado. Entrou como estagiário, passou por todas as áreas de produção, de operação e logística, supply, ele vai falar melhor na apresentação dele. E hoje ele é gestor de comércio exterior da 3M. Tá? A 3M, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores cases do mundo. Nós estamos falando de mundo, né? E aí é uma honra para a gente ter o prazer de ouvi-lo, de trocar uma ideia com você, né? De conversar com um executivo como você. Reginaldo, muito obrigado pela sua atenção. O Reginaldo é formado em economia, tem vários MBAs, né? É um executivo, como eu falei, né? Com muita experiência e muita bagagem na área de logística e supply, né? Então, eu vou pedir que o Reginaldo se apresente e faça a sua apresentação. Muito obrigado antecipadamente. Mais uma vez eu agradeço, Reginaldo, a sua atenção de sempre com a Unifor. Bom, boa noite a todos. A primeira coisa que eu quero fazer é um agradecimento pela oportunidade que vocês nos dão de mostrar a empresa que eu trabalho, como o Paulo comentou, há 34 anos. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar numa empresa que tem pilares, que tem valores muito próximos dos meus, né? E por isso eu estou há tanto tempo na 3M, né? Então, é uma honra para mim ser um embaixador da empresa numa apresentação. E principalmente num projeto como esse que vocês têm. Como o Paulo também comentou, eu tive a oportunidade de receber os participantes lá por três oportunidades e acho um projeto fantástico. Acho que isso é um diferencial, né? Os alunos, eu imagino que os alunos reconheçam isso, porque passaram uma semana visitando empresas de ponta, e eu não estou falando só da 3M, porque eu sei dos casos das visitas que normalmente vocês fazem, né? Então, são empresas de ponta, empresas que estão no world class e que sempre vão contribuir de alguma maneira. Então, assim, para mim, esse é um programa de vocês fantástico. Queria parabenizar a universidade por isso. Mais uma vez, agradeço em nome da Unifor. E eu queria passar a palavra para a Stephanie, para ela encaminhar a primeira pergunta a você, Reginaldo. Por favor, Stephanie. Primeiro, eu queria agradecer, né? Como o professor Paulo Pinho falou, foi uma apresentação incrível, realmente. Eu sou uma fã também da 3M, eu gosto muito de estratégia, como o Paulo Pinho sabe. E foi incrível, eu adorei. E eu queria perguntar mais sobre algumas das estratégias que vocês fizeram e estão fazer nesse médio prazo para conter aí, né, para lutar contra a pandemia, os efeitos da pandemia nos níveis estratégicos, táticos e operacionais, que eu sei que a gente tem que dividir, né, uma empresa grande como é a 3M, com várias frentes, como você falou. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Falo sim, Stephanie. Eu vou dividir a resposta em curto prazo e longo prazo, tá? Porque estrategicamente a gente tem que tomar dois tipos de ações. No curto prazo, a principal delas, sempre que a gente tem uma crise dentro da companhia, a gente instala o que a gente chama de comitê de crise. Então, é um board da empresa que vai gerenciar essa crise. E ele é composto de pessoas de diferentes áreas, né? Então, por exemplo, eu como gerente de supply chain, eu participo do comitê de crise. Quando que esse comitê de crise ele se forma automaticamente no momento que a gente define que é uma crise, tá? Quando ele havia sido acionado anteriormente, greve dos caminhoneiros. Então, na greve dos caminhoneiros, nós acionamos o nosso comitê de crise.
esse comitê de crise, ele tem a responsabilidade de tomada de decisão da companhia no Brasil e fazer os reportes para a organização global. Então, é composto pelo presidente, pelos alguns diretores, né? Normalmente o diretor jurídico, o diretor de finanças, e mais algumas pessoas que estrategicamente têm ações. Então, primeira coisa, comitê de crise instalado. Esse comitê de crise, ele faz reuniões diárias, ele gerencia toda a empresa, ele faz a avaliação diária do cenário, porque isto, a toda hora você tem que tomar decisões, então, muitas vezes a gente acaba tendo mais do que uma reunião no dia, né? O que acontece no ambiente externo provoca uma reunião, né? Então, uma barreira alfandegária de um país que é muito importante para a gente. Isso provoca uma reunião para a gente discutir esse assunto e tomar decisão. Tá? Então, a primeira coisa é o comitê de crise. Aí a gente vem para o cenário mais de supply chain. Então, o que a gente vai ver? Primeira coisa, reavalia o forecast, né? Cada mercado, como nós somos multimercado, a primeira coisa é olhar para cada forecast e falar assim, ok, vou continuar vendendo a mesma coisa. Não, meu mercado caiu, porque economicamente eu preciso tomar a decisão de reduzir compras, de reduzir manufatura, reduzir turnos, enfim, colocar gente de férias, tem ações que a gente tem que fazer. Então, o que eu preciso ter inicialmente é qual é o novo forecast de vendas. Tá? Então, a reavaliação do forecast e as novas projeções são importantes para a gente começar a tomar decisão interna. Reavaliação fabril, né? Ou seja, o meu parque fabril. Nós temos 5, 6, 7 fábricas. Nós temos parque fabril, né? Dentro da fábrica de Sumaré, eu tenho 5 ou 6 fábricas. Dentro da fábrica de Ribeirão Preto, eu tenho 2 ou 3. Então, eu tenho uma que com uma baixa demanda e posso ter uma com um pico de demanda. Vou dar um exemplo muito, muito claro. Nós tivemos que colocar gente de férias e adicionar turnos em fábricas diferentes. A fábrica de máscara de respiradores explodiu a demanda. Nós tivemos que colocar um 4º turno. Trabalha de domingo a domingo sem parar. Em compensação, a fábrica de produtos automotivos, nós tivemos que dar férias. Tá? Então, essa avaliação e essa tomada de decisão está dentro desse comitê de crise e está dentro desta perspectiva. Tá? Um outro ponto extremamente importante, mapeamento dos fornecedores. Então, por que o mapeamento dos fornecedores? Nós temos fornecedores cadastrados, nós temos o que a gente chama de dual sourcing, que é ter uma estratégia de ter mais que um fornecedor para cada matéria-prima, embalagem, para cada insumo. Porque cada fornecedor pode estar vivendo um cenário diferente. Então, foi importante mapear os fornecedores, saber se estava todo mundo saudável, produzindo, se ia conseguir atender. Não adianta eu colocar um 4º turno e não ter matéria-prima. Eu não vou produzir. Tá? Então, mapear os fornecedores. Uma outra coisa é verificar com esses fornecedores como é que vai ser o nível de solvência dele, como é que está a saúde financeira desse cara, porque eu não sei, né? Efetivamente, a gente acompanha no dia a dia, mas eu não consigo garantir que esse cara não vai ter problema daqui a um mês, e aí ele pode implicar no meu processo, né? Além disso, neste evento, né, no evento do Covid, a gente passou a ter dificuldades extras de entrega. Tinha cidade que tinha lockdown, tinha cidade que o caminhão não podia entrar, tinha cidade que não podia, a empresa não podia abrir. Nós tivemos tudo isso, cidade por cidade. O Brasil tem mais de 5.000 municípios, né? Nós temos fornecedores em todas as regiões do país. Então, tinha cidade que estava aberta, tinha cidade que estava fechada. Então, tudo isso fazia parte de um grande mapa
de discussão diária, faz ainda, né? Mas isso foi construído. Essas são as decisões básicas de curto prazo, ou seja, eu instalo um comitê de crise e faço esse comitê gerenciar as operações todas centralizadas, né? A gente viu, eu detesto usar a política como exemplo, mas a gente viu prefeito falando uma coisa, governador falando uma coisa, presidente falando coisas diferentes. Então, no nosso caso, não tem isso. Nós temos uma linha de comando estabelecida imediatamente. Tá? E essa linha de comando, e tudo passa por ali. Então, ponto. Mas e no longo prazo? Bom, no longo prazo, eu tenho que reavaliar o meu plano estratégico, né? Como o Paulo comentou, né? Faz parte da estratégia. A empresa não faz um plano estratégico para 1 ano, nós temos um plano estratégico para 5 anos. Né? Então, esse plano tem que ser reavaliado. Do ponto de vista do quê? De venda, de investimento, de estrutura física, né? Se eu vou vender menos, eu vou ter uma estrutura física menor. De portfólio de produtos, né? O que eu vou continuar vendendo? Olhando para tudo aquilo que eu falei de cenário futuro, tem alguma coisa que eu vou deixar de vender? Tem algum produto em desuso? Tem alguma coisa que eu preciso lançar imediatamente? Então, eu preciso reavaliar o portfólio. Então, as áreas de negócio estão reavaliando os portfólios. Isso internamente. Além disso, tem uma outra coisa que a gente precisa fazer, que é monitorar, fazer o monitoramento da dinâmica do que está acontecendo no mundo. Né? Então, assim, o que está acontecendo de ambiente externo que pode me afetar? Então, esse monitoramento, que ele é feito no dia a dia, numa situação normal, ele é feito no dia a dia, mas ele está sob controle. Nesse momento de pandemia, as coisas mudam muito rapidamente. E uma decisão na China pode afetar a gente aqui, uma decisão nos Estados Unidos pode afetar a gente aqui, uma decisão no Brasil pode afetar os nossos exportadores. Né? Então, isso tudo precisa ser avaliado. E, assim, monitorar os indicadores de mercado. O que está acontecendo em cada mercado? Qual é a tendência? Qual é a estratégia dos nossos clientes? Isso está conectado comigo, com o que eu estou fazendo, sabe? Então, de um modo geral, é esse o cenário, tá? E revisitar este plano com uma frequência diferente do habitual. O plano estratégico que a gente chama de 5 years, ele é visitado de tempos em tempos. Nós temos que aumentar essa frequência, porque a instabilidade do mercado obriga a gente a fazer isso. Tá bom? E dado a digitalização que você mesmo mencionou, né? O mercado está migrando muito para o mundo online. Vocês veem alguma oportunidade nisso? A gente vê sim, Nós temos o nosso e-commerce, né? Que a gente trabalhava de maneira relativamente tímida, tá? E nós vamos ter que entrar nesse mundo de cabeça, tá? A gente vê esse tipo de oportunidade, mas a gente precisa se preparar. Nós, nesse momento, para este crescimento, a gente precisa se estruturar. Né? A gente vinha se estruturando, mas a gente vinha no ritmo normal. Né? Com esta aceleração, nós também vamos ter que acelerar. Claro. Obrigada. Gostaria, então, de passar a palavra para o Levi. O Levi está numa consultoria, que é a Elo Group, que tem no seu DNA inovação. Não é isso, Levi? Me corrija se eu tiver Isso errado. mesmo, professor Paulo. Dirija, por favor, uma pergunta ao nosso convidado, Levi, por favor. Bom, primeiro agradecer ao Reginaldo por disponibilizar esse tempo, por compartilhar o conhecimento tão válido para a gente e por poder apresentar melhor a 3M, certo? Mas, Reginaldo, nesse contexto de pandemia, teve que tomar ações, estratégias, táticas para lidar com essa nova realidade, certo? Eu queria saber quais dessas ações, processos e procedimentos o senhor acha que vão perdurar, que vão continuar no contexto pós-pandemia, que vão virar parte da cultura organizacional da 3M? Tá. Eu acho assim, Levi,
tem algumas coisas que a gente tem que tirar de análise desse processo, né? Então, uma delas eu vou citar algumas, tá? De uma maneira um pouco mais ampla e a gente discute sobre elas. Uma delas é olhar para os nossos fornecedores cada vez com olhos mais críticos, mas não somente do ponto de vista de se ele tem capacidade de entregar, se ele tem solvência para lidar com o negócio dele, né? Mas é ter realmente uma estratégia a longo prazo, de modo que você tenha cada vez mais uma relação ganha-ganha, né? Então, a 3M já faz isso, tá? A gente faz isso bem, a gente trabalha com este modelo de dual sourcing, mas a gente precisa ter isso muito, muito, muito rígido, porque nós percebemos agora, sabe, essa oscilação, o quanto trouxe de dúvidas sobre capacidade dos fornecedores. Então, assim, um ponto, olhar para o fornecedor com certo carinho, né, uma composição. Cada vez mais usar a política do dual sourcing, né? Então, onde não tem, eu tenho que buscar. Nós temos matérias-primas aqui no Brasil, usadas no Brasil, que eu tenho apenas um fornecedor no Brasil. Então, eu tenho que, de alguma maneira, achar um dual sourcing para eu me garantir. Porque, senão, tudo isso pode ruir, entendeu? Eu posso ter um parque fabril enorme e ele está parado por falta de matéria-prima, né? Então, essa é uma das coisas. Eu acho que o cuidado com as pessoas. A gente está tendo muito cuidado com as pessoas. É diferente o modelo que a gente está vivendo agora do modelo que a gente viveu até agora. Então, eu sou líder de um grupo de pessoas que eu estou olhando no dia a dia através apenas do vídeo. Eu não estou convivendo com as pessoas. Quando você convive, você toma um café junto, o cara conta uma história da família dele, se ele está com um problema na casa dele, no semblante dele. A gente perdeu isso. Então, o cuidado, a gente precisa reinventar uma maneira da liderança tomar conta dos seus funcionários, né? E tomar conta é ter o cuidado, né? Porque, Reginaldo, você sabe agora se tem alguém na tua equipe estressado, precisando de ajuda, de algo que normalmente você estaria próximo e estaria ajudando? Eu não sei, cara. Eu não estou convivendo. Eu convivo com um cara pela tela durante uma fração do dia. É muito diferente do dia a dia. Eu estou lá com o cara, ele entra na minha sala, eu vou no lugar, a gente conversa, volta, vai. Como eu falei, toma um café, almoça às vezes junto, e isso tudo traz uma interação e você, como líder, acaba fazendo uma leitura. A gente perdeu isso, né? A gente, nesse momento, então, assim, achar uma maneira de fazer o cuidado das pessoas através da comunicação sempre, tentar estar o mais próximo possível, transparência do que está acontecendo na empresa, informar os funcionários e, de alguma maneira, conectar o cara sempre para saber se ele está sendo bem cuidado, né? Então, acho que isso algumas coisas. Assim, para mim, esses são os pontos principais que eu vejo do ponto de vista da gente olhar para o futuro e falar assim, o que vai perdurar, né? O que pode modificar eu pegar esse modelo e levar para lá. Para mim é isso, porque eu não tenho dúvida, olha, vou dar um exemplo meu, né? A parte administrativa da 3M já foi definido há 3 ou 4 dias atrás, que a gente, até dezembro, não volta para os escritórios, certo? Eu comecei o home office dia 19 de março, ou seja, eu vou passar um ano no escritório, tá? Na minha casa, um ano. Como que é a minha relação com o meu funcionário?
Como que eu vou lidar com isso? Aonde que eu vou encontrar com ele para conversar, para dar um feedback, para fazer isso? Eu tenho que me reinventar. Então, a organização tem que se reinventar, os líderes têm que ser retreinados, para que eles encontrem maneira de estar online e de ter essa conexão com os funcionários, né? Então, para mim, esse é um ponto muito chave desse negócio. Porque você fala assim, olha, eu vou mandar móvel para sua casa, para você se acomodar, eu vou mandar cadeira, eu vou mandar o seu equipamento de suporte para você trabalhar. Beleza, tá bom. Mas e o contato? Nós somos latinos, a gente precisa de contato, a gente precisa falar, a gente precisa de vez em quando fazer um carinho, de vez em quando dar um cascudo na cabeça, entendeu? É assim que funciona. Agora, virtualmente, trabalhando cada um na sua casa, né? Então, é uma outra realidade. Acho que esse é um ponto importante de como a empresa vai precisar cuidar dessas pessoas. E isso lá na frente pode trazer uma perda de conexão corporativa que a empresa perde. Esse é um ponto para mim, tá? Você fala assim, não, mas eu fico em casa numa boa, eu trabalho numa boa, beleza. Mas aquela conexão corporativa, aquele sentimento de corporação, ele vai se perder. E para mim isso encontrar essa maneira encontrar a maneira de fazer isso, para mim é um grande de manter, né? De manter isso à distância, como a gente está falando, é uma grande interrogação. Tá? Não sei se eu respondi, Levi, mas é o que eu acho, tá? Assim, essa é uma das coisas. Tem uma não, para mim são duas coisas dentro do meu universo, né? Primeiro, o pilar pessoas, como é que a gente vai tratar? O segundo pilar, processos, como que a gente vai tratar? Então, o processo de fornecedor, para mim, é um processo crítico. Né? O processo interno, o processo de manufatura, o processo de entrega, ele está mais à mão. Mas o processo de abastecimento de fábrica, esse a gente precisa cuidar. Sim, concordo, Reginaldo. Perfeito, Reginaldo, concordo. Aliás, eu concordo com tudo que você falou, tá? Eu gostaria de passar a palavra agora para o Geraldo. O Geraldo é um jovem empresário, tem uma empresa de logística de carga perigosa, tá? E ele vai encaminhar a próxima pergunta para você. Por favor, Geraldo. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar presente, né? É muito enriquecedor para a gente escutar num momento como esse de pandemia um executivo do gabarito do Reginaldo representando uma empresa como a 3M, né? World Class. Isso é crucial para a gente nesse momento, né? Cumprimentar também os meus colegas aqui presentes, o professor Paulo Pinho, idealizador e coordenador do projeto, e nosso coordenador da administração, professor Josimar Costa. Reginaldo, vamos lá. Eu gostaria de saber qual a sua visão e a visão da 3M para o cenário pós-pandemia em termos de novos mercados, novos produtos, se tratando de operações logísticas, né, que é sua paixão, né, como você bem colocou aqui. Geraldo, eu diria para você o seguinte, nós estamos num ambiente instável, né? Então, eu preciso entender isso. Um ambiente de instabilidade, o que ele causa, o que eu tenho que cuidar, qual é o meu vital fuel, né? Qual é a minha linha mestra. Então, para mim, avaliação dos mercados, né? Como que o mercado vai se comportar? Que tipo de agilidade eu vou ter que ter na tomada de decisão? Eu vou ter que ser mais ágil na tomada de decisão? Vou. Sem sombra de dúvidas, a agilidade na tomada de decisão, para mim, ela é ponto crucial. Então, esse é um ponto. O outro ponto é assim, quando você avalia o seu portfólio de produto, você tem que entender se aquilo faz sentido. E eu, como representante de logística, por exemplo, eu tenho que avaliar o meu fornecedor, o meu transportador, por exemplo, se ele está conectado nesse processo todo. Tá?
Não basta eu olhar isoladamente a 3M. Eu tenho que ver se o transportador que eu contratei para fazer o transporte de carga perigosa, ele está conectado com o que está acontecendo. Vou falar para você o que você já sabe. Você é a cara da empresa que você entrega. Né? Quando alguém leva um produto da 3M para entregar para alguém, esse cara é a 3M. Então, ele está conectado nesse processo, ele tá entendendo, ele está investindo, né? Ele tá investindo tempo em entender o que está acontecendo no mercado dele. Então, eu vou ter que aumentar um pouco a minha frequência de contato com ele, eu vou ter que entender o que ele está fazendo, para a gente acelerar esse processo dentro desse mercado, dessa situação de instabilidade. Uma outra coisa que eu acho extremamente importante é você estar conectado com as macro tendências. Então, tá bom, uma macro tendência é a questão verde, né? Então, é economia limpa, né? O combustível limpo, tudo isso. Tá bom, como eu me conecto com isso? Aí eu faço a segunda pergunta, como que o meu fornecedor se conecta com isso? Né? Como que o fornecedor do meu fornecedor se conecta com isso? Então, primeiro é entender as macro tendências e depois ver se está todo mundo conectado, né? Porque se não tiver uma relação de conexão entre fornecedor e cliente, isso eu posso estar numa ilha, eu posso estar falando da 3M como se fosse uma ilha, né? Eu falo assim, olha, a 3M procura não poluir, mas o meu fornecedor polui. E esse cara me representa, eu estou falando que ele me representa, não é? Então, esse cuidado também tem que ter. E uma outra coisa em logística que eu acho muito, muito importante nesse momento é você encontrar maneiras de modelar o teu processo. Então, é usar a internet das coisas, é usar a inteligência artificial, usar o que a gente tem de recurso hoje tecnológico para modelar o teu processo. Eu tenho o melhor processo, eu tenho a melhor rota, eu tenho a frequência adequada, eu tenho o produto onde ele tem que estar, ou eu estou levando o produto, ele está com um caminho que não precisaria ter, né? Ele está demorando para chegar no meu cliente. Se o meu concorrente tem o produto do fornecedor dele em 2 dias, o meu não pode demorar 7, sabe? Coisas do tipo, né? Hoje, todos nós estamos comprando pela internet. Todo mundo aqui pode dar um depoimento e falar assim, puta, eu comprei um negócio aqui, rapaz, como chegou rápido. Aí, uma outra coisa, você fala assim, pô, isso aqui demorou, hein? Sabe? Então, você tem hoje fornecedores, você tem empresas falando assim, cara, eu te entrego em 24 horas. Bota a compra aqui que eu te entrego. Né? Então, assim, precisamos estar conectados com isso. Então, para mim, essa modelagem de processo, usando tecnologia disruptiva, né? Usando a internet das coisas. Hoje é muito comum você ver, né? Eu acompanhei um case, eu faço parte da Anshan também, aqui de São Paulo, do grupo de supply chain. E uma pessoa apresentou um case da Copenhague. Copenhague é o Brasil Cacau Show. Não sei, a Copenhague. Pô, o cara mede a saída daquele chocolatinho que fica no sortido. Sabe aquele galpão, aquele compartimento que fica os chocolatinhos sortidos? O cara está medindo a saída daquilo para gerar demanda para a fábrica. Então, por quê? Porque ele está usando a inteligência artificial, ele está usando uma tecnologia adequada, entendeu? Então, essa modelagem, para mim, ela vai acontecer. E ela é necessária, sabe? Se você ficar com o teu negócio falando assim, eu faço assim e dá certo. Se você não olhar para o futuro, você está olhando para o retrovisor. Se não olhar para frente, você está olhando para o retrovisor. Eu faço sempre uma analogia da escada rolante ao contrário, né? Você se imagina tentando subir numa escada rolante que está descendo, para você ficar no mesmo lugar, você tem que pelo menos dar alguns passos.
Nunca você está parado. Se você estiver parado, você está descendo. Para se manter aqui, você está dando alguns passos. Agora, para subir, o teu esforço é maior ainda. Então, sabe, é isso aí. Para mim, é esse modelo. É olhar para frente, olhar o que está acontecendo, olhar as macro tendências, porque senão você corre o risco também de investir errado, mas trabalhar com esse cenário. Hoje em dia eu não vejo, tem muito mais coisa, mas de modo geral, acho que é isso. Respondi sua pergunta? Respondeu, é verdade. Como eu trabalho com isso, eu gosto muito de debater e tratar o assunto e acompanho as grandes empresas e escutar um executivo da área da logística da 3M, para mim é algo surreal, né? Mas é mais ou menos nessa linha, nessa pegada que você está transmitindo aí, né? A sinergia, principalmente a sinergia entre a 3M, por exemplo, e o transportador precisa estar cada vez mais alinhado, né? Mas respondeu sim. E obrigado pela atenção. Um conselho que eu te dou, esteja próximo dos teus clientes, né? As tuas métricas têm que ser as métricas do seu cliente. Uma coisa muito ruim em qualquer mercado é você ter uma métrica interna e isso não refletir a satisfação do seu cliente. Você pode estar com o seu índice de atendimento interno em 98%. Como é que o teu cliente está te vendo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Tá? Então, assim, se conecte com o teu cliente, esteja próximo, garanta que os teus indicadores refletem a realidade do VOC, né? Do Voice of Customer, né? Da voz do cliente. Se isso estiver fazendo sentido, beleza, cara, esteja próximo. Senão você corre o risco de ter internamente alguém discutindo, mas nós estamos com 99% de atendimento e o seu cliente deixando de comprar. Tá? É verdade, a gente tem que estar sempre muito em sintonia e simbiose com o nosso cliente. Eu iria fazer a última pergunta, Reginaldo, mas a minha amiga Stephanie pediu para fazer a pergunta. Eu vou passar a palavra para a Stephanie. Por favor, Stephanie. Vamos lá. Eu sou muito curiosa. Se deixar, eu vou fazer várias perguntas aqui. Eu gosto de falar, eu estou aqui. Quebramos o processo, mas tudo bem. Vale a pena, né? Vamos lá. É porque eu fiquei com uma pergunta na cabeça muito durante a sua apresentação, né? A gente conseguiu ver o quanto a 3M investe muito em pesquisa, em desenvolvimento, né? E tem um laboratório, enfim, pesquisadores brasileiros. E eu já sabia desse valor da 3M e ficou ainda mais claro durante a apresentação. E durante a pandemia agora, a gente conseguiu ver como as empresas têm um papel fundamental dentro da sociedade, como também você mesmo falou, né? E aí eu queria saber, assim, se a 3M tem algum plano de atuar ainda mais ativamente em pesquisa e desenvolvimento para alguma causa, talvez trabalhando com a parceria, sei lá, de atividade pública, mas focado em alguma solução para os problemas criados pela pandemia. Seja em questão de desigualdade social, empregabilidade, educação ou até mesmo produtos, né, 3M. Assim, a gente tem um instituto, o Instituto 3M, né? Eu estou falando do Brasil. A gente tem um instituto que cuida dessa parte social, então a gente fez muitas doações de máscara, nós somos fabricantes de máscara, nós fizemos muitas doações, nós escolhemos preferencialmente hospitais públicos das cidades onde a gente tem manufatura, então foram doados para vários locais. Mas assim, respondendo a tua pergunta, eu vou falar o que eu acho, tá? Porque aí é algo que provavelmente está passando num alto escalão do board da companhia lá nos Estados Unidos. O quanto eu preciso investir em desenvolvimento na área de saúde, por exemplo. Então, o que a gente, sempre que tem uma dificuldade, a gente também tem uma oportunidade. Então, quando aparece esse tipo de coisa, naturalmente
a 3M ela vai nessa linha. Então, por exemplo, eu tenho certeza que tem alguém trabalhando em algum produto para minimizar impacto de saneamento básico. Eu tenho certeza que tem gente trabalhando para desenvolver em parceria algum tipo de mecanismo que ajude a melhoria de algum processo. Eu tenho certeza disso, porque esse DNA da 3M de inovação, ele parte sempre da dificuldade, Stephanie. Quando você tem... A gente muitas vezes chamado, o produto não nasce inicialmente na 3M. Às vezes, ele nasce da dificuldade do meu cliente. Meu cliente chama lá, a indústria automotiva. Eu vou te dar um exemplo, tá? A indústria automotiva, o cara fala assim, eu estou com uma dificuldade, o carro está tendo um barulho, na hora que eu monto o carro, ele tem um barulho entre a parte de lataria e a parte do teto interno. E eu não consigo tirar esse barulho. Ele chama a gente lá e fala assim, resolva o meu problema. Tá bom. O que nós fazemos nesse momento? A gente desenvolve um produto para o cliente. Eu estou te falando de um caso real. Tá? A Toyota tinha um problema inicialmente lá a parte da lata estava fazendo um barulho no carro e nós desenvolvemos um produto que fica entre a lataria e a parte interna do capô e acabou o barulho. Então, muitas vezes, a dificuldade, ela leva ao nosso DNA, né? Ela leva a você desenvolver alguma coisa para tentar solucionar o problema, né? A gente dificilmente fala de produto, a gente fala de solução. Né? Eu preciso dar uma solução para o meu cliente. Entendeu? Pode ser um processo ou pode ser um produto. Uhum. Tudo bem? Sim, claro. Em nome da Unifor, gostaria de agradecer, Reginaldo, mais uma vez a sua atenção. Gostaria de agradecer também aos nossos alunos que participaram com as perguntas excelentes também, né? E eu gostaria de passar a palavra para o nosso coordenador para ele fazer os agradecimentos finais e encerrar o evento. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma aula, não só de logística, mas de estratégia, né? Porque é muito difícil, na verdade, é muito difícil ter esse bate-papo com alguém de logística com a visão estratégica como você tem, né, Reginaldo? Então, é uma grande oportunidade que os alunos terão, né, de assistir esse vídeo. Esse vídeo estará disponível, né, na nossa plataforma, na TV Unifor e no YouTube depois, né? E agora eu gostaria de agradecer mais uma vez e passar a palavra para o nosso coordenador, o professor Josimar Costa. Por favor, Josimar. Reginaldo, mais uma vez agradeço. Não vou repetir as palavras do professor Paulo Pinho. Eu queria pedir uma mensagem sua para os nossos alunos sobre a importância de administração, supply chain, logística para a 3M. O que é que tu tem para nos falar? Bom, o que eu acho, o que eu penso deste processo todo, né, de pessoas ligadas à administração, ligadas à logística, ligadas à engenharia de produção, enfim, pessoas que lidam com o supply chain, primeiro, tem que encontrar o que gosta, né? Isso tem que entrar no seu sangue e você gostar daquilo. Essas áreas, elas são áreas de ame ou deixe, né? Ou você entra e adora e aquilo entra no teu DNA e te leva para aquilo, ou você fala assim, meu, não é para mim, né? Tem gente que fala assim para mim, cara, logística, os caras te acordam de madrugada, o Geraldo deve saber disso, o cara te acorda de madrugada, o cara liga no final de semana, vai parar as montadoras, vai parar não sei o quê, é uma confusão. O que é isso, cara? Você não tem vida. Tá bom.
Isso para mim é adrenalina. Para mim entra no meu corpo e me motiva, entendeu? Tem gente que não gosta. Então, puta, eu quero trabalhar das 8 às 5, eu quero ter meu horarinho aqui, cara. Não é isso, né? Então, mas falando tecnicamente, né? Isso eu falei um pouco da minha emoção disso, mas falando tecnicamente, eu acho que quando você está numa empresa e você tem a bagagem acadêmica, né, que uma universidade como a de vocês pode dar, né, uma vivência acadêmica, e você entra numa empresa, você, com o conhecimento que você adquiriu, você tem condição de fazer as conexões e ser um profissional com uma mentalidade estratégica muito maior do que um cara que faz um curso técnico, tá? Quero dizer assim, um administrador de empresa, eu sou economista, eu já cuidei de manufatura da 3M, né? O que eu tive de bagagem de economia para fazer fita isolante? Nada. Cara, mas eu tocava a fábrica. É óbvio que eu aprendi, é óbvio que eu tinha engenheiros especializados em fazer o que, mas administrador da fábrica, eu era o gerente da fábrica, entendeu? Então, assim, a visão estratégica que um curso desse pode te dar é maior do que a visão de um curso que é mais técnico. E aí, o recado que eu dou, além disso, né, então, essa expectativa, eu acho que essa amplitude, né, olhar a empresa de uma maneira mais de cima, né, para que você tenha uma amplitude maior, o curso dá. Esse curso, ele te dá. O que eu recomendo? Não parem de estudar. Não parem de estudar. Eu tenho 55 anos, eu leio todo dia. Eu quero saber, eu quero ver, tem um negócio novo, eu quero entender. Então, não parem e sejam curiosos, né? E, por fim, assim, mentalidade japonesa, né? A preguiça é inimiga disso tudo que eu falei, né? Se você parar vocês conhecem os 5 porquês, né? Se você parar no primeiro porquê, você não vai descobrir a causa raiz. Então, você tem que ter energia para chegar na causa raiz. Sabe? É um pouco disso. É a vida como ela é, né? Então, é isso. Não sei se eu atendi o que você queria, Josimar. Eu queria quebrar novamente o protocolo e pedir uma salva de palmas para o nosso palestrante, nosso convidado. Nem a pau, cara. Eu queria agradecer vocês, tá? Queria agradecer a oportunidade da gente poder falar de uma empresa que eu admiro e poder ter a chance de, sendo um cara de mercado, de poder passar um pouco da minha experiência, tá? Nem tudo que eu falei é do acadêmico, eu falo muito da minha experiência, minha vivência, né? Aquilo que eu passei, a minha trajetória, tá bom? Fiquem à vontade da gente se conectar, eu estou no LinkedIn, o Paulo tem meu contato, assim, ó, eu agora estou entrando numa outra fase, eu comentei um pouco com o Paulo, eu vou ter tempo eu vou ter mais tempo do que eu tenho hoje, então gosto de conversar, gosto de trocar experiências, podem me chamar a qualquer momento, tá bom? Tá ótimo. Mais uma vez, Reginaldo, nosso muito obrigado. Eu queria agradecer à equipe técnica da TV Unifor, a todos os alunos e ex-alunos que participaram do programa e principalmente a nossa audiência que está nos acompanhando até agora. E gostaria de convidar para o nosso próximo episódio, que será a Scania. Tá? Muito obrigado e até o nosso próximo programa.